Na última aula nós vimos os tipos de representação tabular, né, ou seja, as distribuições de frequências, tanto para dados simples, né, a distribuição de frequência simples, que é quando eu tenho variáveis qualitativas ou quantitativa discreta, tá? E no caso, quando eu tenho quantitativa discreta e contínua, usa aqui a distribuição de frequência por intervalos ou para dados agrupados. Hoje nós vamos ver como representar essa distribuição de frequência de forma gráfica, que é uma forma bem mais simples de representar aquela distribuição de frequência. A gente vai ter a mesma informação que tem na tabela, só que muito mais fácil de ler e interpretar os resultados. O primeiro tipo de gráfico que nós vamos ver é o gráfico de barras. É, ele pode representar a, o gráfico de barra, ele pode ser construído usando a frequência absoluta simples, né, ou a relativa, tá? Aquela que a gente representa em tempo de velocidade, tá? Qualquer um dos dois você pode usar, tá bom? Em geral, é muito comum a gente ver essa representação de forma relativa, né, em proporção. O mais comum, mas também se pode fazer com a frequência simples. O eixo, vou colocar aqui o gráfico. O eixo horizontal aqui do gráfico, ele é destinado para você colocar os valores que são observados da variável, né, da característica. Nesse exemplo aqui eu tenho a frequência com que testes de a quantidade de testes positivos aprovados, né, num teste de frequência. Então tenho aqui, por exemplo, uh, 2412 Hz, a quantidade de equipamentos que foi aprovados nessa banda de frequência foi aqui mais de 30. Tá? Nessa outra frequência também mais de 30. E assim por diante. Tá? Então isso aqui são canais, né, nesse caso aqui de Wi-Fi. Tá. O gráfico de barras representa exatamente a distribuição de frequência simples, né, onde você tem os valores observados e a frequência é a altura da barra. Tá? É um gráfico bem simples de se fazer. A função no R que você usa para criar esse gráfico é a função barplot. Uh, que eu acredito que deva ter uma função semelhante no Python, tá? Com o mesmo nome. E a interpretação que a gente tem aqui é exatamente igual da frequência é, da distribuição de frequência simples. É simplesmente saber a quantidade, né, e a proporção em relação aos demais de cada esses valores. Na última aula nós estávamos trabalhando com esse conjunto de dados de análise de crédito.
qualitativas e tudo mais. Tá? Vou pegar aqui uma variável, escolher uma variável. É, pegar aqui o destino do crédito o destino do crédito que a pessoa quer. Tá? Vamos chamar de x aqui a variável destino crédito. Só conferir se o nome está correto. Destino crédito. Isso mesmo. Bom, para construir o gráfico de barras, a gente precisa primeiro construir a tabela de frequência. Vou chamar aqui de tab. Tem aqui a tabela de frequência, que nós já vimos que é a função table que cria. De x, que é no caso, é o vetor que contém as informações, né, do destino crédito que os clientes queriam. E aí sim a gente usa a função barplot dessa tabela, tá? E aí constrói o gráfico para mim. Pronto. Então aqui, ó, mais de 7.000 é, clientes, ou seja, a maioria dos clientes é, fizeram um empréstimo para capital de giro, tá? Aqui em segundo lugar, né, mas com menos de 1.000 clientes, investimentos fixos, depois mistos e outros não observados. Tá? Uma quantidade bem pequena. Então, na maioria, a gente pode dizer que os clientes dessa financeira é, querem um investimento para capital de giro. Aqui tem uma variável chamada tipo carteira. Tipo carteira significa que é, qual foi o é, significa que se o cliente terminou de pagar o, o seu contrato, né? Isso aqui todos são já contratos encerrados, tá? Só que uns eu tenho aqui, por exemplo, baixa operacional, que é quando a pessoa não termina de pagar o empréstimo e aí o, a, a financeira declara, né, do imposto de renda isso como perda, tá? Já passou da época de ser dívida, né? Tem um período que, que fica, né, que é permitido ficar em dívida. Se eu não me engano, é 3 anos. Se 3 anos não foi possível fazer acordo com o cliente, alguma coisa do tipo, é, é lançado como uma baixa operacional, ou seja, é, a empresa ela declara no imposto de renda como uma perda. Se eu não me engano, é devolvido uma parte para ela, né,
dizer, é abatido do imposto de renda que ela tem que pagar, as perdas. Tá? Liquidados são as pessoas que realmente terminaram de pagar o seu contrato. Tá? Então, o objetivo da análise desses dados era conseguir fazer um perfil de clientes que, que pagam seus contratos e aqueles que não pagam seus contratos. Tá? Para na hora de que, quando chegar um cliente novo, você consiga fazer uma análise de crédito para ele, né? Para ver se libera ou não crédito para esse cliente. Vamos ver como é o comportamento dessa variável. Então, o que eu tenho aqui, ó, mais de 6 mil clientes pagaram, né, seus contratos todos e o número de baixa operacional foi próximo aqui de 2 mil. A gente pode transformar isso em proporção, que fica até bem mais interessante de analisar. É só eu usar a função PropTable, eu coloco, dentro do argumento dessa função, eu coloco aquela tabela, tá, o table, e aí ele cria vou multiplicar aqui por 100 para ficar em porcentagem, e aí fica mais fácil ainda da gente interpretar. Tá? Pronto. Então aqui ó, quase 80% dos clientes pagaram o seu contrato e a quantidade de baixas operacionais em torno ali de 20%. Tá? O que não é ruim, tá? Nesse tipo de operação, é uma perda razoável de 20%. Existe um pacote no R chamado Plotly, tá? É um pacote que ele tem outras linguagens também, tá? Ele tem HTML, ele tem JavaScript, ele tem em Python, tem diversas linguagens de programação existe esse pacote, essa biblioteca, que ela cria gráficos um pouco mais interessantes para a gente do que esse daqui, tá? A forma de entrada desses dados é usando aqui a função plot, ali, underline ali, onde x eu entro com o nome das variáveis, ou seja, vai ficar aqui no eixo x, e no y os valores, né, que vão estar aqui no eixo y. É, nesse caso aqui eu estou usando dar um problema aqui que eu usei um x aqui estou usando um x de novo, mas tá bom. Vou colocar aqui. O y você vai receber o valor da minha tabela, tá? Os valores do table. Com a função names, aqui é a tabela, tá? Com a função names eu retiro os nomes das colunas da tabela. Ó, e ela me retorna um vetor. E aí
E aí eu coloco aqui, x vai ser igual a esse elemento x aqui. Vou colocar assim que é para não achar que é a mesma coisa, tá? X é um argumento da função que está recebendo esse objeto 2x aqui, xx. Y também é um argumento da função que está recebendo o objeto y. O name é que é o nome do gráfico que eu coloco, posso colocar qualquer coisa, tá? Mas o que é interessante para gente aqui é o type. Type você muda aqui, ele te dá o tipo de gráfico. Tá? No caso, eu coloquei bar, que é barra em inglês, né? Então ele vai, eu quero um gráfico de barra. Pronto. E aí o legal dele é que ele cria um que é, em HTML, tá? Que você pode exportar, colocar dentro de um site, dentro de uma aplicação, tá? E é legal que ele é reativo, ou seja, você consegue manipular algumas coisas, né? Mas você consegue aqui, ó, por exemplo, passar o mouse por cima e ele te dá uma informação. Ele está dizendo que isso daqui é referente a liquidados e a frequência é 6.464. Vou pegar uma outra variável que tem mais valores distintos. Eu vou pegar aqui estado civil. Pronto, aí ele mostra um gráfico bem mais bonito, né? Ele tem algumas funcionalidades aqui que são bem interessantes, né? Você pode salvar aqui o gráfico como, como PNG. Desculpa, dá zoom em dá zoom em certas partes. Por exemplo, só até aqui. Ele te mostra, né, ele tem esse zoom aqui. É interessante, pelo menos é mais bonito do que o gráfico tradicional. Bom, o outro tipo de gráfico que nós vamos ver é o histograma. O histograma, ele é a nossa o nosso primeiro contato com estimação de probabilidade, tá? Ele é um gráfico de barras, só que para intervalos na reta, tá? Por isso ele só é usado para variáveis quantitativas, seja discreta ou seja contínua, tá? E a barra que ele cria ela tem a largura dela é o tamanho do intervalo na reta e a altura também ela é
ela é dada, a altura, né, desse retângulo é dada pela frequência absoluta ou uma frequência relativa, tá? Ah, diferentemente dos outros gráficos e das tabelas que nós estávamos usando, o histograma ele cria a sua própria amplitude de classes, tá? Ele cria usando um método de otimização e ele tenta representar graficamente, né, a distribuição de probabilidade dos dados. A gente chama o histograma de um estimador de densidades não paramétrico, tá? Porque ele vai estimar a densidade de probabilidade usando, usando um método que é simples, mas é um método de otimização, tá? E aí ele escolhe a largura dessas barras, ou seja, a amplitude da classe da melhor forma possível, tá? Por isso que ele é muito usado para a gente, como as primeiras ideias das distribuições de probabilidade que a gente vai começar a estudar em cima dos dados, tá? Vou pegar aqui uma variável. Primeiro eu vou pegar uma discreta, que é essa idade do cliente. Deixa eu ver se tem outro tipo. Tem aqui, ó. É, número de filhos. Vou pegar número de filhos só para ficar diferente de idade, que a gente já trabalhou com idade. Tá aqui. X é. Isso aqui tá como caractere, tá? Preciso transformar esse em número. Então eu vou usar aqui a função resNumeric. Pronto, e aí eles são números, tá? Bom, para criar o histograma a gente não precisa criar uma tabela antes, tá? Como eu disse, o histograma ele cria, né, os intervalos de classe de acordo com o processo de otimização. Então a gente só precisa entrar aqui com os dados. A função que eu crio o histograma é a função hist e simplesmente eu coloco os dados aqui, tá? E aí ele cria. Então, aqui a gente pode ver que a maioria dos clientes, né, tem ah, acho que entre 0 e 5 filhos, tá? E de 5 a 10 eu tenho uma minoria e acima de 10 uma quantidade quase insignificante aqui. Vou pegar uma outra variável que tenha. Agora sim eu vou usar a idade, porque aí a gente vai. Ela tem mais valores distintos, então vai ficar bem mais interessante o gráfico. Ela é a segunda variável. Pronto.
que a gente consegue analisar? Que a gente vê que a maioria dos clientes, ou seja, as barras mais altas, estão aqui entre os 30 e 60 anos, né? E foi exatamente o que a gente observou na análise do gráfico desculpa, da tabela de frequência, é, né? É, opa. Bom, então a gente consegue, né, olhar como é esse comportamento da, da, da variável, né, em termos do histograma. Deixa eu pegar uma outra variável agora, é, contínua. Vou pegar aqui o faturamento anual. Faturamento anual não, vou pegar aqui o total, que é é, o valor total de financiamento. Opa, é que teve alguns. É uma variável mais fácil. Essa daqui não tá legal, não. Bem que faturamento anual vai ter um comportamento semelhante. Vamos olhar o faturamento anual. Faturamento anual. Teve um comportamento bem diferente, tá? É, porque ele tá colocando aqui quase que todo mundo num intervalo só, porque eu tenho é, alguns valores muito grandes, tá? E aí ele tá com essa dificuldade em representar os gráficos do jeito, tá? Bom, isso daqui está associado com alguns comportamentos e padrões que estão presentes nos dados, tá? Que são aqueles que a gente já observou, analisando as medidas de tendência central, dispersão, posição. Vou falar pra, a gente vai ver isso agora com calma. Tá? Os comportamentos e padrões que a gente pode identificar com o histograma. É, tem um comportamento de crescimento, tá? Que é quanto maior o valor de x, maior a frequência, tá? É, não, antes de entrar nisso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, o histograma ele é uma das principais ferramentas que a gente usa para identificar a possível função de distribuição de probabilidade que nós vamos usar para descrever os dados. Tá? Lembra o que a gente estava pesquisando antes? Três tipos de características nos dados de acordo com as informações contidas nas medidas de resumo, que eram a simetria e assimetria, presença ou não de valores extremos ou outliers, e presença ou não de grupos, e alta variabilidade ou baixa variabilidade. Ou seja, alta variabilidade, heterogeneidade,
baixa variabilidade, homogeneidade. Tá? O histograma, como vocês viram nos slides passados, ele nos ajudou muito a tirar a dúvida do que realmente estava acontecendo com os dados. Tá? E ele é interessante para a gente é, conseguir identificar essas coisas, esses comportamentos, e cada comportamento desse vai nos levar a um grupo de distribuições de probabilidade que nós podemos usar para descrever o fenômeno de forma probabilística. Tá? Então aqui nós vamos ver quais são os padrões que nós podemos encontrar e quais as distribuições que nós podemos usar para descrever esses dados de forma probabilística. Descrever esses dados de forma probabilística. Então, o objetivo dessa primeira parte do curso, que é de análise exploratória de dados, é justamente essa: fazer é, o cálculo de medidas e gráficos de tal forma que a gente consiga identificar algum comportamento, algum padrão nos dados, em que seja mais interessante usar um certo tipo de distribuição de probabilidade ou outros tipos. Tá? Então aqui a gente vai ver quais padrões e comportamentos estão associados às distribuições de probabilidade. Nesse caso, o comportamento crescente está associado a distribuições que nós chamamos de distribuições triangulares, tá? Que fica bem fácil você observar que isso daqui tem um comportamento parecido com um triângulo, né? Bom, então, assim como eu tenho um comportamento crescente, eu tenho um comportamento decrescente. Eu também uso distribuições triangulares. Tá? Esse tipo de comportamento é bem difícil de se observar, tá? Na prática. Bom, o padrão de simetria. O que é uma simetria? É quando os dados eles têm um comportamento é, simétrico em termos de probabilidade em torno de um ponto central. Por exemplo, a gente está vendo aqui que a maior quantidade de observações está aqui próximo de zero. Tá? Então, é bem possível que a média e a variância estejam. Desculpa, a média e a mediana sejam valores próximos aqui. Tá? Então você vê que a frequência ela vai decaindo quase que de forma simétrica, tanto para mais quanto para menos das medidas de centralidade aqui. Tá? É, a simetria do ponto de vista de função aqui, em torno de um ponto, digamos que eu tenho um ponto aqui A, tá? Se eu pegar um delta maior do que zero, então a f de A mais delta vai ser igual a f de A menos delta. Tá? Então essa é a ideia de simetria em função, em torno de um ponto. Bom, eu tenho uns dados aqui, X,
É, eu vou usar aqui a função summary, que ela me dá várias informações. Ela já me dá quase todas as informações de medida central e posição da, de um vetor numérico. Então ela já me dá aqui, ó, mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo. Tá? Se a gente olhar aqui, a média e a mediana são diferentes, mas são valores aproximados. Tá? Se a gente olhar o primeiro quartil até a mediana, e a distância, né, do primeiro quartil para a mediana e a distância do terceiro quartil para a mediana são distâncias próximas. Então isso significa que, por conta da média e mediana serem valores próximos, essas distâncias também serem valores próximos, é possível que esses dados tenham um comportamento métrico. Tá? O mínimo e o máximo estão bem longe desses primeiros, do primeiro quartil e do terceiro quartil. Tá? O que pode ser decorrente de valores extremos ou uma variabilidade alta mesmo, tá? Mas é bem provável que sejam valores extremos, tá? É bem provável. Se a gente olhar a desvio padrão disso daqui, a 3,8, não é algo grande. Se a gente dividir pela média, clicando aqui por 100, eita, é isso mesmo? Como a média é negativa, né? Então apareceu esse vezes 100, isso dá quase 180.000%, ou seja, é uma variância altíssima. Então é bem provável que seja valores extremos, tá? Só colocar aqui as duas informações. É, bom, mas a gente pode olhar isso usando um histograma, que ele vai nos dar uma ideia melhor do que está acontecendo. Bom, então os dados eles estão realmente centralizados aqui próximo de zero, tá? Vocês veem que a frequência ela vai decaindo, né, para mais e para menos em relação ao ponto central, de acordo com é quase que simétrico, tá? Essa decadência da frequência, tá? A gente até consegue ver aqui alguns valores maiores, tá? Mas nenhum tá muito afastado, não. Então só tem uma alta variabilidade mesmo esses dados, tá? Não tem outlier, nem assimetria, nem grupos, ele só tem é, simetria mesmo. E alta variabilidade. No caso, quando a gente fez o programa aqui do faturamento anual, por exemplo, o que está acontecendo aqui? A maioria das observações está aqui. Vejam que tem, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas tem umas barrinhas bem pequenas aqui. E o fato
de eu ter aqui essa escala de até 3 milhões, é porque tem algum outlier aqui, tá? Tem algum outlier escondido aqui nessa linha. Só que ele é tão pequeno que não aparece aqui na escala. A gente teria que mudar a escala aqui da frequência para poder enxergar isso. Ah, aqui na função do Plotly, eu tenho também histograma. Deixa eu só relembrar aqui como se faz o histograma. Ah, peraí. Ah, tá. Ele só leva o. Aí aqui ele ensina como você constrói o. Como é que você constrói um determinado gráfico usando aqui na linguagem que você quer, tá? Aqui a gente está em R. Se você quiser ver para o Python, é só mudar aqui a linguagem. Aqui, ó, histograma. Pronto, aqui ele te mostra como é que faz o mesmo histograma em Python. Bom, usando aqui R, eu vou voltar para R. Tá, para criar o histograma, o Plotly, é, eu coloco aqui o argumento x. No caso aqui ele vai ser igual a esse outro objeto x, tá? E o tipo, que é o type, eu coloco histogram. Pronto. Aí se a gente pode usar aquele recurso do zoom para ver os outliers. Por exemplo, aqui acima de 2 milhões. Tá? São poucas pessoas. Uma só pessoa, né? Uma pessoa. Aqui também uma. Tá? Eu posso pegar daqui ó, até aqui. Ó. Aí eu vejo que esses gráficos, esses dados, né, têm um comportamento assimétrico, né, porque a maioria está aqui, então a média e a mediana vai estar por aqui, a média, claro, vai ser um valor bem diferente. É,
mas a maior parte dos dados está aqui, tá? Entre 2.500 e 7.500 reais, tá? Faturamento anual. Tem aí 2.554 pessoas. Vocês estão vendo que tem um comportamento, né, assimétrico aqui à direita e com bastante outliers, tá? Isso é bem comprado, tá? Bem mesmo. Assim dá pra ver melhor. Tá? Bom, então quando eu tenho simetria nos meus dados, em geral a gente usa uma distribuições chamadas normal, tá? Que é, ou também ela é chamada de distribuição gaussiana. É, a distribuição T de student e a distribuição de Cauchy. Tá? Elas são elas são funções que são simétricas, tá? Ou seja, tem aquela propriedade que eu falei para vocês, né? Se você pegar um ponto, um, o ponto central aqui, somar ou subtrair uma constante, o valor da função vai ser igual para os dois, tá? Uh, Bom, mesmo dentro do comportamento simétrico, existe uma diferença entre algumas distribuições. Por exemplo, a normal e a t-student, é, elas têm comportamentos distintos, mesmo sendo simétricas. A normal, ela, em geral, é uma distribuição que ela não acomoda muito bem os valores mais extremos. Tá? A t, não. A t ela é uma função que ela acomoda muito bem valores extremos, tá? É, por conta disso, a t ela é chamada, ela leva um nome aqui, né, de uma distribuição com caudas longas ou caudas pesadas. Significa que essa parte aqui que é chamada de cauda, tá? Ela é maior, né, do que da normal. Então você vê aqui em azul uma distribuição normal, e uma T, elas com a mesma medida de centralidade, mesma escala, mas a T ela consegue buscar, ou seja, dar uma probabilidade maior que zero para valores mais distantes do ponto central. A normal não, tá? Ela tende a ser mais exclusiva, né? Ela tende a excluir esses valores mais extremos, dando probabilidade zero para eles. Tá? É, tá. A distribuição normal é essa função aqui que tem que tem esse gráfico de função. Tá? Quando eu digo que ela é uma função simétrica, quer dizer, eu pego aqui um sigma, que é um valor positivo, uma constante positiva, e mi é o ponto de centralidade dessa distribuição. Se eu somo com esse sigma, ou se eu subtraio esse sigma do mi, eu tenho que esses dois valores da função são iguais, tá? Para mais e para menos de mi. Então, é isso que significa ser uma função simétrica, tá? Diferente da t, a normal ela não acomoda muito bem esses valores extremos, tá? Dando baixa probabilidade,
Daí ela é usada muito na área, na área de engenharia para detecção de para detecção de anomalias em processos, tá? Tanto em seja em sinais, seja em controle de qualidade. Ela é muito usada justamente por essa característica de não acomodar muito bem outliers, né? Então, quando eu tenho alguma coisa, né, por exemplo, um sinal com uma potência muito diferente, o sinal está apresentando uma potência muito diferente dos demais, né, ou dentro ou fora dos limites de engenharia, essa distribuição normal ela tende a ser usada dessa forma. Você pega aqui a medida de centralidade, que no caso é a média, tá? E aí você subtrai três desvios padrões, que a gente representa pela letra sigma, e soma com três desvios padrões. Então, se uma observação estiver acima desse intervalo, você considera como uma anomalia. Se estiver abaixo desse intervalo, você também considera como anomalia. Porque esses pontos fora desse intervalo têm uma probabilidade muito pequena. É 0,26. Tá? Tanto a probabilidade dele estar acima ou abaixo. Tá? É 0,26%. Tá? Por cento. Então é uma probabilidade muito pequena. Então você usa essa estratégia para detectar que esse ponto é uma anomalia. Tá? E detectando como uma anomalia, você pode classificá-lo como um outlier. Tá? Então a detecção de outlier ela pode ser feita usando a distribuição normal dessa forma. Vou mostrar no R como é que a gente faz isso na prática. Bom, eu vou pegar aqui uma outra variável sem ser o faturamento anual. Vai ser a idade do cliente. Só um instante, pessoal. Tá aqui. Aqui eu tenho a idade dos clientes. Tá, tá já está numérico. É, a gente cria aqui um intervalo chamado de LI, que é o intervalo inferior, que é a média de x menos 3 vezes o desvio padrão de x, e o LS, que é o limite superior, que é a média de x mais 3 desvios padrões. Tá, vamos olhar aqui. LI, opa, eu tenho que remover os NAs. Tá. Então LI é isso daqui.
LS também. LI é igual a 11,52 e LS é 80. Tá? Bom, e numa situação real, o limite inferior não poderia ser 11 anos de idade, porque ninguém faz empréstimo entre 11 e 18 anos de idade. Tá? Então, o limite inferior ali seria 18 anos de idade, já que o LI é menos de 18 anos. Tá? Então, o ideal aqui seria eu retirar quem tem menos de 18 anos, que já é um outlier, tá? Tem menos de 18 anos nesse caso já é um outlier. Pronto, vou pegar só os clientes maiores de 18 anos, calcular de novo o LI, o LS. Agora meu LI é. Ué, continua 11 anos. Tá, tudo bem. Deve ser por conta dos três desvios padrões. Tá? LI, LS, pronto, 80 anos. A gente olha aqui o histograma de X e vê que não tem, né, ninguém abaixo de 18 anos, tá? Mas é, é por conta de eu estar subtraindo aqui 3 vezes o desvio padrão. Como isso aqui tem uma alta variabilidade, o desvio padrão é alto, tá? E por isso que desse intervalo aí. Mas tudo bem, tá? Sem problemas. Então a gente vai ver quem está acima e quem está abaixo dos limites. Então aqui X, é, quem for menor que o LI e não E não, ou for maior do que o LS. Espera que tem os. Porque tá cheio de NA isso aqui. Deixa eu retirar os NAs para ficar mais fácil. Mais fácil não, né? Para conseguir trabalhar direitinho. Não vai mudar o cálculo do LI nem do LS, tá? Eles vão continuar aqui com os mesmos valores. Mas vai mudar isso daqui. Quem está acima quem tá acima de LS e quem está abaixo de LI, tá? Na verdade só tem uma pessoa com 86 anos, tá? Não tem ninguém abaixo de LI porque nós retiramos aqui todo mundo que era menor de 18 anos, né? Mas se eu não removesse isso, uh, ia aparecer mais gente. Ó, aqui com pessoa com 10, 8, 10, 9, 8, 5.
Tem até -3 aqui, né? A idade do cliente. E o 86, então, tudo aqui. Nesse caso, tudo isso é outlier. Na verdade, a gente sabe que outlier basta ser menor de 18 nesse caso, mas isso é inerente à característica e não ao comportamento da. E em termos de idade, eu só tenho um outlier aqui, que é o 86, ou seja, bem, com uma idade muito avançada já, né, em relação a maioria dos clientes da financeira. E aí é assim que a gente usa para detecção de outlier, tá? Usando a distribuição normal. Como a distribuição normal ela não acomoda outliers, então ela é usada para detecção deles, tá? E o fato de eu 3 sigmas e somar 3 sigmas, eu tenho dentro desse intervalo um tamanho de 6 sigmas. E aí tem uma metodologia de trabalho que recebe esse nome 6 sigma, que é justamente a aplicação desses que eu acabei de explicar para vocês, para detectar se o trabalho, algum trabalho está fora do comportamento normal, né, comportamento padrão que ele deve ter, produtividade, é, alguns testes em cima de equipamentos, então eles são usados, é usada essa metodologia para isso. Tá? Mas quando você precisa tratar esses valores extremos, então é ideal que você use uma distribuição com caudas longas. Nesse caso aqui, a gente poderia usar a distribuição T-Student, tá? Que ela atribui uma probabilidade diferente de zero para esses valores mais extremos, tá? Em relação à distribuição normal. Se você quer uma distribuição mais exclusiva, né, que quer dizer que exclui seus extremos, aí você usa a distribuição normal. Bom, agora quando eu tenho esse comportamento aqui, onde eu tenho aqui a massa de dados, né, que é a maioria dos valores, está aqui. E eu vejo que o decaimento para um lado ele é mais acentuado do que para o outro. Aqui no caso é mais acentuado para a direita do que para a esquerda. Tem uma queda bem mais leve, né, mais gradual. Então eu tenho o comportamento de assimetria à esquerda. Tá? E quando eu tenho esse tipo de comportamento, a gente pode usar as distribuições skill normal, skill T. Essa palavra skill quer dizer assimétrica, tá? Então é a normal assimétrica, a T assimétrica, a slash assimétrica, ou uma distribuição, uma família de distribuições skill, tá? Essas são as principais distribuições de probabilidade que se usa para esse tipo de comportamento. É, lembram que mesmo eu tendo assimetria, eu ainda posso ter as outras características, né? Eu ainda posso ter outliers e tudo mais. Então, existe ainda a diferença, a mesma diferença entre a T e a normal, que continua presente na T assimétrica e na normal assimétrica. A normal assimétrica, aqui em azul, ela tem um comportamento mais exclusivo, ou seja, dá menos probabilidade para valores extremos do que a skill T que está aqui em vermelho. Tá? Então vocês conseguem ver que a T ela tem uma cauda mais alongada e consegue capturar aqui esses valores mais extremos.
A mesma coisa com a simetria à direita, só que nesse caso meu decaimento é mais acentuado para a esquerda e mais leve para a direita. Tá? Eu uso as mesmas distribuições. Tá? E o legal dessas distribuições aqui, skill normal e skill T, é que elas, além delas se acomodarem muito bem, né, para a simetria à direita e à esquerda, ela também se ajusta quando eu tenho simetria. Tá? Então, elas estão numa classe de distribuições mais, é, como eu posso dizer, elas são mais flexíveis, tá? Elas se adaptam melhor a, aos dados do que as suas respectivas distribuições originais, tá? Então a skill T e a skill normal, ela tem o mesmo comportamento no caso, a skill T tem o mesmo comportamento da T, quando ela precisa ser simétrica, mas também se os dados tiverem assimetria, ela vai se comportar de forma assimétrica. É, no caso da skill T e da skill normal, é, além delas representarem esse comportamento, né, de assimetria à direita e à esquerda, a skill T ela é mais flexível ainda porque ela acomoda outliers. Tá? Então, se você quer uma distribuição que acomode, que ela se adapte muito bem a um cenário que possa ter a simetria, que possa ter qualquer tipo de assimetria e que também consiga se adaptar à presença de valores extremos, então a distribuição skill T ela é a mais indicada. Tá? Ou seja, ela é melhor que se adapta a diversos cenários. Então a gente chama isso de distribuições mais flexíveis, né? Que elas conseguem se adaptar a diversos cenários possíveis. A skill normal ela consegue se adaptar muito bem de simetria e assimetria, mas ela não se adapta muito bem à presença de valores extremos, tá? Professor, isso quer dizer que a skill T ela é melhor que a normal? Não. Depende do contexto onde você está trabalhando. Se você precisa de uma função mais restritiva, né, mais exclusiva, que não acomode muito bem, que ela não seja é, influenciada por valores extremos, então o ideal é usar a skill normal. Agora, se você precisa, né, acomodar esses valores extremos, precisa que eles façam parte é, da sua da sua distribuição de probabilidade, então aí você usa uma T. E aí é, você decide qual é o melhor, qual é a distribuição mais adequada para o trabalho que você está trabalhando. Bom, continuando, existe ainda as funções que são que, que têm esses comportamentos, né, de simetria e assimetria, é, mas para dados não negativos, tá? Quando eu estou trabalhando com dados não negativos, como por exemplo aqueles dados financeiros que a gente estava trabalhando, o ideal é a gente usar essas distribuições. É, a distribuição Chi quadrado, a F de Snedeker ou qualquer distribuição aqui da família gama. Tá? A família gama quer dizer que eu tenho uma função que eu consigo criar diversas funções a partir dela. Então, essas funções, elas, é, o comportamento natural delas é ser é, assimétrica, tá? Mas a gente ainda consegue um comportamento
simétrico delas. Por exemplo, aqui quadrada ela consegue, né, aqui, por exemplo, apresentar um comportamento simétrico. A f de Snedeker, ela até parece simétrico, mas não é, né? É aproximadamente simétrico, mas porque a natureza dela é assimétrica, tá? A gama não, a gama ela consegue recuperar muito bem essa questão de simetria, tá? A função gama. Mas também, como eu falei, elas são naturalmente funções assimétricas, tá? E nesse caso elas são funções assimétricas à direita. Então elas têm esse decaimento mais longo para a direita e mais acentuado para a esquerda. O que faz dessas distribuições serem as mais usadas para dados financeiros. Tá? Dentre elas nós temos a log normal, normal truncada e essa que eu já falei, né? Q quadrada, f de Snedeker, exponencial, que é uma variação da distribuição gama e a própria família gama. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo da gama, só um exemplo da gama. Tá? Elas não têm assimetria à esquerda, não. Tá? Elas só têm assimetria à direita. Uh, Quando eu tenho variáveis que são observadas, né, entre 0 e 1, ou seja, em geral são variáveis relacionadas à proporção, taxa. Então, o ideal é a gente usar uma distribuição chamada beta. Tem uma outra distribuição também que é a binomial negativa, tá? Acho que é binomial negativa, que você também pode usar. Mas a mais usada é a distribuição beta e também ela é mais flexível de todas elas, tá? Porque entre 0 e 1 ela consegue ter um comportamento simétrico, ela consegue ter um comportamento assimétrico à direita, um comportamento assimétrico à esquerda, ela consegue ter um comportamento exponencial à direita, exponencial à esquerda, e ela consegue ter essa, essa esse outro comportamento que é chamado de curva de sobrevivência, tá? Que você tem aqui próximo de zero valores altos, né, de probabilidade. No meio aqui você tem valores, os menores valores em termos de probabilidade. E aqui, de novo, quando chega próximo de 1, a probabilidade tende a aumentar, tá? Ela é chamada de curva de sobrevivência porque naturalmente ela surgiu de estudos ligados à, à taxa de mortalidade, esse tipo de coisa, tá? E, por exemplo, nas idades iniciais da vida, a gente tem uma probabilidade mais alta de taxa de mortalidade. Isso vai se é, ficando meio quase que constante, né, durante a idade adulta. E é claro, a probabilidade, né, ou seja, a taxa de mortalidade acaba aumentando é, ao longo da velhice. Tá? Essa é a ideia da curva de sobrevivência. Então, a distribuição beta para dados entre 0 e 1 é a distribuição ideal, porque ela se ela é muito flexível e ela se adapta a qualquer um desses comportamentos possíveis. Uh, Tem a distribuição, o comportamento uniforme, que é quando cada elemento que eu tenho na minha amostra, na minha população, tem a mesma probabilidade de ocorrência, tá? Isso dentro de um intervalo aqui que eu coloquei, um intervalo AB, tá? Um intervalo na reta. Existe também a distribuição uniforme na reta, definida na reta, tá? Isso daqui é interessante para quando você quer identificar se um sistema ele é aleatório ou não. Então, por exemplo, se você quer verificar se
os números sorteados na loteria são aleatórios ou não, é, você usa a distribuição uniforme para verificar se eles têm esse comportamento aqui, tá? O comportamento que é a frequência deles é quase que constante para todo e qualquer valor de x. Então isso daqui é muito usado para mais em análise de sistemas, tá? Análise de software para ver se eles têm um comportamento constante em termos de falha ou qualquer outra situação, ou para geração de números aleatórios, tá? Ela é uma função usada para geração de números pseudo-aleatórios no computador. Bom, a gente falou da questão, a gente tem assimetria, simetria, restrições no espaço, né? Restrições na reta. E agora, quando eu tenho grupos, quais são os tipos de funções que a gente usa? Quando a gente tem grupos, a gente usa uma classe de funções chamadas misturas de densidades. Como o nome está sugerindo, é uma mistura de todas aquelas funções que a gente acabou de ver, tá? E dentro delas, dentro de cada grupo, eu ainda posso ter aqueles outros comportamentos. Dentro de um grupo eu posso ter simetria, assimetria e valores extremos, tá? Então, por exemplo, eu estou mostrando aqui uma, uma mistura de densidade, onde eu tenho simetria nos dois grupos, tá? Eu estou colocando só dois grupos, mas você pode ter mais grupos, tá? Uma quantidade grande de grupos. E aqui no caso eu tenho simetria. Nesse outro caso eu tenho aqui, ó, um grupo eu tenho assimetria à esquerda e no outro eu tenho assimetria à direita, tá? Nesse caso eu tenho simetria, a gente pode fazer uma mistura de quais distribuições. A gente viu que no caso das simétricas, a gente tem a distribuição normal, a gente tem a distribuição T e a gente tem a distribuição Cauchy. Então a gente pode fazer mistura dessas funções, uma mistura de normais, uma mistura de T e uma mistura de Cauchy, tá? Sendo as mais usuais a mistura de normais e a mistura de T. No caso de assimetria, nós fazemos uma mistura daquelas distribuições assimétricas que nós vimos. Uma mistura de skill normal, skill T, tá? Uma mistura de funções gama, de funções Q quadrado, de função f de Snedeker. A gente pode ter misturas de beta, a gente pode ter mistura de todas aquelas densidades que nós vimos anteriormente, tá? E é isso. Então, a ideia dos histogramas é justamente, junto com aquelas medidas de centralidade, dispersão e posição, a gente conseguir identificar o comportamentos e padrões nos dados que vão levar um grupo de distribuições de probabilidades que a gente pode trabalhar, né, e modelar, como a gente chama na estatística, aquele fenômeno probabilístico, tá? Então, o ideal é depois vocês revisem isso daqui, tá? Que é interessante vocês saberem qual distribuição eu aplico uma determinada para um determinado tipo de comportamento ou padrão, tá bom? A gente encerra por aqui a parte de histogramas. Na próxima aula a gente vê aqui as séries históricas. E é isso daí.